Olá, tudo bom? Aqui é a Daniele falando e eu quero começar essa devocional de hoje cantando um cântico antigo, mas acredito que muitos de vocês conheçam. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. E por conta da nossa fé em Cristo Jesus, nessa unidade que nós temos com o Pai, nós podemos crer na esperança da ressurreição. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 62, que diz o seguinte: No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos dele não puderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: Levem estes soldados com você e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Eu fiquei pensando a respeito desse sábado que foi posterior, né, à morte e a crucificação e morte de Cristo e anterior ao dia da ressurreição. Os sentimentos que os discípulos ficaram, né? Em Marcos 16:10 diz que os discípulos estavam tristes. E acredito que no sábado ainda mais, porque eles conviveram 3 anos com Jesus e sabendo que ele era o mestre, que ele era o Messias, porque em vários textos a gente encontra Jesus perguntando, eles dizendo, eles vendo os milagres que Jesus havia feito. Então a fé deles, eles sabiam em quem eles criam. Jesus também havia dito que ressuscitaria. Jesus havia dito que deixaria o Espírito Santo com eles, o Consolador com eles. Então, por que eles estavam tristes? O sentimento era de luto, era de perda, era de dor. Quando José de Arimateia preparou Jesus, então ali, né, limpando o seu corpo, passando um perfume especial, o envolvendo num tecido nobre, o sepultando num túmulo exclusivo para Jesus. Embora Jesus
nunca teve posse alguma, nunca teve nada, mas Jesus teve ali um sepultamento digno, porque pensaram que acabaria ali. Mas os fariseus não sossegaram. Eles foram no sábado, um dia todo especial para eles, e foram até Pilatos falar: olha, Pilatos, você tem que fazer alguma coisa, porque Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. É provável que os discípulos vão lá, peguem o corpo e diz que ele ressuscitou, e daí como que vai ser, né? Mas de certo, no fundo, eles pensaram assim: e se ele ressuscitar mesmo? O que a gente vai fazer? Então eles pediram que Pilatos fizesse algo. Colocaram de certo soldados bem fortões, armados, colocaram um selo então sobre a rocha que fechava o sepulcro, mas esqueceram que se tratava do Filho de Deus, que Jesus nada podia deter. A morte o deteu por um dia, porque isso era necessário, era o plano de Deus. Eu disse um dia inteiro, né? O sábado ali. Era o plano de Deus. Era necessário que ele morresse por amor a nós. Era necessário que tudo isso fosse feito. Não porque Deus perdeu, não porque Jesus era fraco, mas porque esse era o plano. Porém, aqueles que conviviam com Jesus achavam que tudo havia se perdido. Por isso, no sábado, o pensamento, o sentimento era de luto e tristeza. Mas, ao terceiro dia, conforme o que Jesus havia dito, ele ressuscitou. E por conta disso, a gente pode celebrar, porque ele ainda está vivo. Ele está com o Pai e está conosco. A Bíblia diz que todo aquele que crer em Jesus, que o receber como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor habita nessa pessoa, o Senhor vive nessa pessoa, o Senhor faz morada nessa pessoa. Então, a morte não foi possível. Os soldados grandões não foi possível deter. A pedra sobre o sepulcro não foi possível deter, porque Deus é maior que tudo. O Senhor Criador do universo, Ele é maior que a morte. E todo aquele que está em Cristo não morrerá, tem a vida eterna, tem a garantia da vida eterna. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, esse tempo de Páscoa, esse tempo de celebração, não é um tempo de luto. Os discípulos ainda não sabiam exatamente o que iria acontecer, por isso estavam tristes. Nós já sabemos, Jesus ressuscitou, aleluia. Então não há motivos para ficarmos tristes, para sentirmos tristeza, porque esse era o plano de Deus e o plano se cumpriu, ele foi perfeito. É o plano de salvação, o plano do Senhor para nos redimir e nos salvar. Por isso te convido a celebrar. Não tenha tristeza, não tenha choro, não tenha pranto, mas tenha a alegria da ressurreição, a alegria da salvação com Cristo. Deus te abençoe e ótima Páscoa em Jesus, com Jesus e eternamente.